queridos alunos do 7º ano, como vocês estão? Estão bem? Aqui é a professora Luana e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre arte, continuar aí falando sobre a arte barroca que nós estamos estudando. E hoje trago para vocês alguns artistas desse período da arte barroca. O primeiro é Gian Lorenzo Bernini, que nasceu em 1598 e faleceu em 1680. Ele era arquiteto, escultor, urbanista, paisagista e pintor. Ele nasceu em Nápoles, na Itália, e foi o principal escultor do barroco italiano. Então, na arte barroca, a escultura deles é acentuada pelo movimento e a dramaticidade, trabalhando a expressão decidida do rosto para evidenciar o desejo, a coragem e a tenacidade de Davi ao enfrentar Golias. Nessa obra, então, ele quis retratar essa história bíblica aí de Davi enfrentando Golias. Na obra O Êxtase, de Santa Teresa, a santa aparece suspensa no espaço sobre um trono de nuvens, em roupagens volumosas e com o rosto elevado e os olhos fechados e a boca entreaberta. O rosto do anjo que lhe lança o dardo de amor de Deus transmite a ideia de vida e alegria. No século XVI, em vários países na Europa, ocorreu um movimento religioso como a Reforma Protestante, que questionava muitas ideias e ações da Igreja Católica. Como reação por ter perdido parte dos seus fiéis, a Igreja Católica então fez a contra-reforma e utilizou a arte para divulgar sua doutrina e engajar os seus fiéis. Reforma do latim quer dizer reformare, que significa nova forma. E foi isso que aconteceu nesse período. A arquitetura barroca passou a ter nova forma, ela se libertou daquelas regras e convenções clássicas que eram dominadas no Renascimento. Então, com a arte a serviço dos ritos da Igreja Católica, de igrejas e catedrais, passaram a se transformar em ambientes elaborados, que associavam arquitetura, escultura e pintura. E foi assim que a Basílica de São Pedro, lá em Roma, foi projetada pelos arquitetos Carlo Maderna e Gian Lorenzo Bernini, que nós já falamos. A construção dessa concepção barroca de liberdade formal aparece também no Palácio de Versalhes, em uma época em que a França ostentava poderio militar e cultural. E sob o governo do rei Luís XIV, tornava-se a referência mundial das artes visuais. Olha que lindo esse Palácio de Versalhes. No Brasil, o barroco também se desenvolveu durante os séculos 17 e 19. E ele está ligado à construção e à ornamentação também de igrejas, edifícios. Um dos maiores representantes da arte barroca aqui no Brasil foi o Antônio Francisco Lisboa, nascido em 1730 e faleceu em 1814. Ele nasceu lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele foi escultor, arquiteto, entalhador e carpinteiro. Ele era conhecido como aleijadinho, porque ele teve uma doença que deformou membros do seu corpo, principalmente as mãos. Em sua fase mais produtiva, que foi no final da vida, após ter descoberto a doença, ele trabalhou com a ajuda de auxiliares e criou uma vasta obra, incluindo as 64 esculturas de madeira que representam as cenas da Paixão de Cristo, nas capelas que também fazem parte do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Estudiosos da vida e obra de Aleijadinho dividem o trabalho do artista em dois momentos, que foi antes da doença, que ele foi diagnosticado em 1777, e após o início da doença, sendo o último período mais fértil, mais produtivo do artista. Como entalhador, ele fez o altar da igreja de São Francisco de Assis, na cidade de Ouro Preto. Mas foi como escultor que ele demonstrou todo o seu talento como artista. Aos 70 anos de idade, ele esculpiu em pedra-sabão, que é uma matéria-prima nossa brasileira, uma de suas obras mais impressionantes, que são os 12 profetas, para adornar
a entrada da igreja do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Então, pessoal, o Aleijadinho é considerado um dos artistas barrocos, né, dos maiores artistas do período barroco do Brasil. E suas obras encantaram a sociedade brasileira do século XVIII. Aos poucos, né, ele foi perdendo o movimento das mãos e também dos pés. E para trabalhar, sabe o que ele fazia? Ele pedia que seu ajudante amarrasse as ferramentas no seu braço e para que ele continuasse as obras nas igrejas e altares de Minas Gerais. Pensa que determinação do Aleijadinho, né? Então, pessoal, hoje foi mais um pouquinho aí sobre essa arte barroca. Espero que vocês tenham aprendido, façam as atividades, tá bom? E depois me enviem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!